Irmãos e irmãs, na alegria de celebrarmos hoje essa missa em honra a São José e podermos apresentar a Ele a sua intercessão diante do altar de Deus, do coração de Jesus, os nossos impossíveis, vamos meditar um pouquinho a palavra de Deus para nós hoje. A palavra do Senhor vem sempre ao nosso encontro para se cumprir na nossa vida aquilo que nós ouvimos e cantamos como oração, como prece por todos nós no refrão do Salmo: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Veja, meus queridos, fortalecer o coração, essa imagem bíblica e da nossa antropologia, de que o coração é a sede da nossa força, do nosso vigor, da nossa energia espiritual, moral, psíquica e até mesmo física diante da vida. Então, fortalecer o coração. Muitas pessoas sofrem, se perdem na vida por não saber ou por buscar no lugar errado. Onde é que eu vou fortalecer o meu coração? Onde é que eu vou encontrar força para as minhas demandas, para as minhas questões, para as minhas coisas? Todos nós temos coisas a enfrentar, a superar. Fora de nós, coisas que a gente não escolhe, mas nos acontecem, nos visitam. E coisas que estão dentro de nós. Você sabe que tem gente que parece que tem esse dom, A vida da pessoa está em paz, ela fala: deixa eu ali arrumar um inferno para mim, Deixa eu ali arrumar uma sarna para me coçar, Parece que tem gente que para se sentir viva precisa do caos. Tem tanta coisa dentro de nós que às vezes se revela a nós mesmos como o nosso inimigo, como um demônio interior, como uma cilada interior. E é como que um abismo, Você sabe que é abismo, mas o abismo, o fundo do poço, se você ficar olhando muito para ele, se você não tirar o olho dele, ele te suga, ele te leva lá para baixo, Acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar pelo menos um pouquinho, da história de Narciso, que é de onde vem a patologia do narcisismo, a palavra, o narcisismo. Narcisista é aquele que fica olhando só para si, não existe o outro na vida, Só existe eu, a pessoa que vive em função de si. Mas isso vem lá da mitologia grega, de um homem chamado Narciso. Ele se achava tão bonito, quase que na linha depois do conto infantil, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, E ele queria porque queria se ver. Até que um dia o único lugar para ele enxergar ele estava com tanta saudade de ver ele mesmo, coisa que ele já fazia o dia inteiro, ele ficou alguns minutos sem se ver, e ele precisava ver a ele mesmo. E ele estava na beira de um poço, onde ele foi, um poço fundo, onde ele foi buscar água. E ele viu que lá no fundo do poço, ele conseguia ver o seu rosto. O fundo do poço o refletia, E aí ele foi no intuito de olhar, de não fazer sombra para conseguir ver, ele capotou lá para baixo, Porque se a cabeça se inclina demais, a bunda capota, Dá uma cambalhota ao contrário. E caiu, morreu, Então veja, às vezes nós temos inimigos, nós temos um imã interior dentro de nós e parece que nos falta força para controlar isso, para vencer isso, refrear isso, subjugar isso de vez na nossa vida. Então, o coração, o convite desse salmo é: fortalecei os corações, seja por qual motivo for, nós precisamos todos os dias fortalecer o coração. E, às vezes, precisamos fortalecer ainda mais. A vida tem suas épocas, a vida tem as suas estações, e às vezes a gente está num momento onde é preciso uma dose a mais dessa força, uma porção dobrada do Espírito Santo, como nós ouvimos na primeira leitura. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Portanto, aqui tem algo muito importante para nós, meus queridos. Vós que ao Senhor vos confiais. Não é todo mundo que se confia a Deus. Tem gente que se confia ao dinheiro, tem gente que se confia ao prazer, aos vícios. Tem gente que confia a si mesmo a um outro ser humano, que é a dependência afetiva, é a idolatria de alguém, de algo na vida. Não é todo mundo que está se confiando a Deus, não. E muitos de nós não estamos confiados a Deus. Às vezes a gente acha que sim. Você sabe que muita coisa na vida nos acontece para explicar para nós mesmos quem a gente de fato é. Muitas vezes, e muitos de nós, diríamos assim: não, imagina, padre, eu estou confiado a Deus na minha vida, sem Deus eu não sou nada. Será? Quando alguém falha comigo,
quando alguém me diz não, quando alguém não me quer, quando alguém me contraria. Quantos de nós entramos num total desespero? Quantos de nós pensamos em terminar com tudo? Ué, mas você não está confiado a Deus? Deus continua sendo Deus. Deus está lá no mesmo lugar dele. Ele não saiu de lá do trono dele. Ele não parou de te olhar, de te ver. Então, vamos olhar um pouquinho os nossos desesperos. Vamos olhar um pouquinho as nossas tragédias. Vamos olhar um pouquinho as nossas leituras trágicas do que tem e do que às vezes nos acontece. Vamos olhar um pouquinho o quanto o outro nos leva para o pecado. É ou não é verdade? A vida, meus irmãos, e a nossa vida com Deus, ela é feita de algumas escolhas muito pontuais. Então, Deus é tudo na minha vida, até que eu tenha que de fato fazer uma escolha muito concreta, ou às vezes uma escolha um tanto quanto diferente do hoje em dia é assim mesmo, todo mundo faz, quem é que nunca? E aí a gente chora porque vive sem Deus, a gente é porque Deus é tudo na minha vida, mas na hora de escolher, na hora de optar, eu não consigo escolher nem optar por Deus. Tudo na vida tem a consequência, não é? O bem tem consequência, o mal tem consequência, e não só o mal tem consequência, o bem também tem consequência. Escolher o bem, escolher a virtude, escolher a santidade tem consequência, a gente precisa dar conta delas. Estar desempregado tem consequências, não tem? Tem, não ter um trabalho, não ter um salário, tem consequência isso. Mas e estar empregado não tem consequência? Tem consequência, você precisa chegar na hora, você não pode dormir em serviço, tem consequência. Está solteirona encalhada, tem consequência? Tem. Você vai naquele casamento e de novo entra aquela daminha, aí entra a tua amiga, você fala, gente, mas ela é tão mais feia do que eu. Meu Deus, mas até ela consegue, Jesus, só eu que não. Estar encalhada tem suas consequências emocionais. Aí as pessoas fazem aquelas perguntas, e você, nunca acha ninguém? Então o melhor da vida é estar casada. Erga a mão as casadas e responde para mim sim ou não alto para eu ouvir daqui. Ser casada tem consequência, sim ou não? Sim. Pergunta para quem está casada. Nesse mesmo casamento que você se sentiu o pior ser humano do mundo, porque até a sua amiga feia está casando, só você que não, tem muita mulher casada nesse casamento falando de Jesus, coitada dela. Se ela soubesse, ela não estava dentro desse vestido. Tem consequência, tudo tem consequência. Ser padre tem consequência. A gente precisa entender, gente, que o bem tem consequência também. Tudo tem consequência. Por isso nós vamos fortalecer o nosso coração. Mas veja, entender, Deus tem consequência, porque muitos de nós, nas consequências de nos confiarmos a Deus, não estamos nos confiando a Deus. A gente até entende o caminho de Deus, a gente até inteligere, a gente até lê dentro que aquilo ali é de Deus, que aquilo ali é agradável a Deus, mas a gente também não é burro, logo já a inteligência intelegere a consequência da virtude, a consequência da bem-aventurança, e aí a gente espana, não quer, e depois produz uma história romântica, uma lágrima emocionada de que se confiou e que se confia a Deus, quando isso, na prática, nem sempre é verdade. Fortalecei os corações, fortalecer o homem, a mulher interior, fortalecei os corações, fortalecer esse universo interior nosso que sente alegria e tristeza, ânimo e desânimo, fortalecer esse nosso universo interior que nos faz precisar ter um horário com o padre, que nos faz ir para a sala do psicólogo. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Portanto, segunda coisa aqui, primeiro, nem todo mundo que diz que está confiado a Deus, está confiado a Deus. Segundo, também quem está de fato confiado a Deus, vai sentir desânimo, vai sentir medo, vai sentir tristeza. Mas eu preciso retomar a minha identidade. Eu sou alguém eu me confiei a Deus, eu sou um confiado a Deus. Portanto, meus irmãos, a fé não nos desumaniza, mas a fé nos convoca a um outro patamar. Você precisa subir de patamar. O Salmo aqui está dizendo para você e para mim, que essa vida frouxa, que essa vida medrosa, que
que essa vida preguiçosa, que essa vida cheia de temor, que essa vida cheia de neurose, que essa vida cheia de pânico, que essa vida cheia de narrativa triste, não combina com quem se confiou a Deus. Chega a ser feio. É contra-testemunho. Gente, tem contra-testemunho maior do que você que vem tanto à igreja ouvir dentro da sua casa, de quem não vem à igreja, e você vai ficar esfregando o nome dessas pessoas ali no São José. Mas são essas pessoas que às vezes vão dizer assim para você: ô mãe, ô pai, ô filho, não importa qual é o vínculo, deixa de ser medroso, calma, não é a senhora que vive na igreja? Reza, paciência, semana que vem nós vemos isso aí. Tem contra-testemunho maior contra Deus, contra o santuário de São José, que uma pessoa de fila de comunhão, que uma pessoa que vem às vezes com facilidade para a missa das 6 da manhã, porque às 4 você já levantou com o Frei Gils, com o Instituto Hesed, precise ouvir de um pagãozinho, de um pecador. Calma, para que tanto medo? Respira, semana que vem a gente vê. Nossa, não fala assim, coitado, a gente nem sabe se é isso mesmo, a gente sai falando assim. Fortalecei os corações, fortalece aí dentro de você tudo isso que te leva para a sala do padre, para a sala do psicólogo, tudo isso que nos move, nos mexe, nos remexe, e às vezes nos assusta e nos condiciona. Se você é um confiado a Deus, é bom ter isso aí forte, porque chega a ser ridículo, é contra-testemunho. Alguém que se diz confiado a Deus tem um coração mole, um coração, sabe, de gelatina. A fé, meus irmãos, nos foi dada para conhecermos a Deus, nos unirmos a Ele servirmos, e também para a gente aguentar a vida, aguentar a existência tal como ela é, tal como ela se apresenta, e sem saudade de outras coisas, num aqui e agora grato a Deus, a parte que nos cabe, porque a vida quando nos vem, e Deus deixa ela vir como vem, nem sempre a gente entende por que é assim ou é assado, ela vem para nos santificar, para nos salvar. Nossa cruz é nossa salvação, ninguém se salva sem cruz. E nós não seríamos capazes de escolher uma cruz melhor do que a cruz que Deus mesmo escolheu para nós. Às vezes a gente até consegue aceitar a ideia, ninguém se salva sem cruz, né? Ninguém. Mas aí a gente queria a gente mesmo escolher a nossa cruz. Só que se você fosse escolher a cruz que você tinha que carregar, que cruz você ia escolher? De isopor com rodinha, né? Isso aí, filho. Isso aí não é essa que resolve. Mas o Salmo hoje é um grande convite. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. E aí, meus queridos, tem algo que nos fortalece muito, que é a oração. E a contemplação da verdade. Contemplar uma verdade sobre a vida, sobre Deus, à luz da palavra. E fazer dessa verdade contemplada uma prece e uma oração. É por isso, meus amados, presta atenção no que o padre vai dizer, que uma missa bem vivida é um santo e poderoso remédio, exorcismo e tudo mais que você quiser ou esteja precisando. Mas eu me admiro como os católicos conseguem não tirar nada de uma missa para si, nada. Assim, me admira, me entristece, me preocupa, me angustia e me enerva a sua capacidade de não estar aqui agora e não sugar essas coisas. Por exemplo, quantos aqui hoje, se fossem muito honestos e estivessem num ambiente de profunda acolhida, usariam da honestidade, da liberdade para dizer assim: estou me sentindo tão fraco, acho que eu não aguento mais casamento. Estou me sentindo tão fraca, eu queria morrer. Eu não aguento mais essas crianças. Estou me sentindo tão fraco, eu olho lá para a porta do meu trabalho, só de pensar que eu tenho que entrar e ficar 8 horas lá dentro, eu começo a me tremer inteiro. Estou me sentindo tão fraco, porque a tentação, o demônio, se sentindo fraco. Quantos de nós seríamos bem traduzidos hoje pelo conceito fraqueza? Aí você vem à missa, e eu não sei o que você faz nela. E você desperdiça a missa. Do canto de entrada, do sinal da cruz inicial, tudo é cura, minha gente. Tudo é cura, tudo é oração. A leitura de hoje,
que fala de um Deus que, ao levar Elias, corresponde à prece de um rapazinho chamado Eliseu, que se fez discípulo, né, de Elias. E Elias, está dando eco aqui que não estava, uma microfonia de grave aqui embaixo, olha lá, Arthur. E Elias fala: Eliseu, eu tenho que partir, eu sinto que eu estou para partir, o que você quer? O que você quer de mim? Me pede algo para eu pedir para Deus em seu favor. Eliseu fala: não, eu queria mesmo, sabe o que eu queria? Eu queria uma porção dobrada do Espírito Santo que está em você. Eu quero a vida que você tem, eu quero ser o homem que você é. Aí Elias fala: é coisa difícil o que você está pedindo, hein, menino? Vamos ver se Deus escuta. E Deus escutou. O manto de Elias que recai sobre Eliseu, essa porção dobrada do Espírito Santo. E você ouviu essa leitura, e eu não sei se dentro de você, enquanto você ouvia, você ia falando: amém, eu quero, meu Deus, que lindo. E aí tudo isso é selado, tudo isso é possuído, tudo isso que é contemplado como verdade é feito prece quando o leitor diz assim: palavra do Senhor. E por que esse graças a Deus você não falou naquela hora? Quando você fala esse graças a Deus, você está dizendo para Deus: Senhor, tudo que eu entendi dessa leitura eu quero para mim. Já desperdiçou. Vou nem falar do canto de entrada, que você não pediu para São José: aumentai o nosso fervor. Porque muita gente aqui, a melhor tradução para você é geladeira. Você é um freezer, você é um Brastemp. Gelado, seco, sem nada do fogo do Espírito. Aí teve uma música que por algumas vezes, é uma prece, dizendo: São José, a vós nosso amor, sede o nosso protetor, aumentai o nosso fervor. E você não abriu a boca. Porque está curvadinho sobre o umbigo, com essa cara, sabe, não sei. O Corinthians esse ano, meu Deus. Você vai dar Palmeiras de novo, você já sabe. Tira o olhar disso aí e bora rezar, meu anjo. O ato penitencial, não vou falar nada. Essas partes da missa, meu irmão, onde tem amém, não sei o quê, são essas orações que já era para ter mudado a sua vida não muda porque você não vive elas. Aí veio o refrão do Salmo, então, que é uma grande prece, é uma grande profecia coletiva, está tudo no plural inclusivo, né? Fortalecei os corações, vós que é o Senhor vos confiais. Você pensa em você mesmo, você pensa em pessoas que não estão aqui, você pensa em quem está perto de você, você pensa nessa pessoa que entrou na tua fileira de cadeira, foi entrando, ela olhou você, eu não sei o que ela viu de errado em você, ela pulou 2 bancos, deixou vazio, não sei se ela achou que você não tomou banho, que você não escova dente, que você vai roubar a carteira dela, não é assim? Eu ficaria profundamente ofendido, eu já falo, eu acho que eu estou com tanto tempo de padre que eu não serviria mais mesmo para não ser padre. Eu acho que se eu fosse numa igreja, estivesse sentado, e a pessoa vem vindo, Pai Jesus, Pai Jesus. Aí ela me vê, e ela pega e pula 2 cadeiras e senta, eu já ia dar ruim já. Eu já ia falar: está com algum problema? Senta aqui do meu lado, poxa. Fica ruim até para dar Pai de Cristo depois, né? Pai de Cristo. Mas veja, onde estava a sua boca, onde estava o seu coração, na hora de cantarmos como prece esse refrão? A melhor tradução para você é que você é fraco, e na hora de cantar a força, você não abre a boca. Aí tem os que abrem a boca, mas abre a boca tentando contar quantas lâmpadas tem aqui em cima, gente. Fortalecei os corações do 4, 6, 7. 1, 2, 7 vezes 14, mais 7 que sobrou. Onde é que você está nessas horas, meu querido? Pega na sua orelha, puxa até arder e fala: aleluia. Entende isso? Aí você vai ouvindo o Evangelho. Você sabe que padre tem o dever e a obrigação, né, perante a lei da igreja, de fazer homilia aos domingos. Só e tão somente. Dia de semana, ninguém pode me cobrar nada. Eu faço de bobo que sou mesmo, de alegre que sou. Porque quando fala ali palavra da salvação, já podia ir para o canto das ofertas, já. Partindo do pressuposto que você não é burro, que você ouviu com atenção, que você entendeu, e na resposta do palavra da salvação, você já fez a tua prece. Fala: vixe. Fala: aí complicou demais.
Meus irmãos, uma missa bem vivida, cada rito da missa, cada palavrinha da missa, tem um poder extraordinário. Cada fala que é sua na missa, não do padre, tem um poder extraordinário. Era para a tua vida estar tão melhor, era para você estar tão na frente, e você está correndo atrás de tantas coisas. E sim, Deus usa de muitas coisas para nos santificar, nos melhorar e nos ajudar a fortalecer o coração. Mas talvez você está desprezando a principal coisa. A principal coisa. Toda missa vai ter aquela oração mais simples, perfeita, mas muito simples, que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Daqui a pouco a gente vai rezar um Pai Nosso. Como é que você vai rezar esse Pai Nosso hoje? Hein? Assim? Com aquela patinha de poodle, preguiçosa? Como é que você vai rezar aquele Pai Nosso? Reza com inteireza. Sabe? Na hora que a gente for erguer os braços ao Pai Nosso, mastiga o Pai Nosso para você ver só. A força que tem um Pai Nosso. Viver, meus irmãos, a fé que nos é possível, que é posta diante de nós através dos ritos, sobretudo o rito da missa. Reza isso. Vive bem essas coisas, tira a tua cabecinha do além-mar, traz aqui, fica aqui, reza aqui. Isso é poderoso. Fala para quem está do seu lado e quis ficar longe de você, grita para você, é poderoso. Fala para você, é poderoso. Fala assim, tem a força que você não tem, geladeira. E aí, meus queridos, fortalecer o coração não pega bem alguém que se diz confiado a Deus, mole, igual palanque no banhado. Não combina, é feio. E não só isso, Deus te fez para mais, entende? Nós, aspas na palavra, merecemos mais. Merecemos porque Deus quer que a gente mereça mais, não é porque a gente merece. Mas é um desperdício, meus irmãos, passar a vida sem força no coração. É um desperdício morrer na praia, é um desperdício a existência não alcançada. Tem tanta coisa na vida para a gente alcançar, mas é preciso fortalecer o coração. E essa força vem de uma porção dobrada do Espírito Santo, que é a primeira leitura de hoje. Então, nós vimos ali o profeta Elias, que nós estamos ouvindo a respeito da vida do profeta Elias desde segunda-feira da outra semana. Toda a história extraordinária de Elias, o grande profeta junto com Moisés da antiga aliança, né? Toda a história de Elias, todas as suas aventuras e o homem que ele se tornou, nas vitórias que ele teve contra Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, mas sobretudo na vitória que Elias teve sobre si mesmo, quando Elias quis soltar as betes, entregar o ouro e falar, eu não sou melhor que os meus pais, eu podia morrer também, e foi sentar debaixo de uma árvore, uma depressão, um negócio esquisito, e Deus vai lá e fala, Elias, come desse pão, bebe dessa água, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Elias que vai e se esconde dentro de um buraco lá, não quer ver ninguém, quer ficar quieto, Deus passa na brisa do Espírito Santo, fortalece ele de novo. Elias, muito mais do que vencer Baal, Jezabel e Acabe, venceu a si mesmo. Elias tinha uns problemas, ele era meio perturbadinho também, ele era bem igual a nós. Mas venceu com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. E olha só que lindo, Elias, que é um homem na Bíblia sem família, que é um homem na Bíblia sem filho de sangue, ele é um homem que nem se casou por causa da sua missão, ele encontra ao longo da vida dele esse Eliseu, esse jovenzinho. Diz a palavra, na Bíblia que você não lê, e no trecho que a liturgia pulou, porque senão a gente ficaria um ano lendo Elias nas missas, que um dia ele passa e vê Eliseu e Deus fala, esse menino tem coração, Elias, esse menino eu acho que ele tem a ver com nós, chama ele para andar com você. Esse menino tem essa piedade interior, né? Esse menino tem futuro. E Elias se aproxima de Eliseu, diz lá que Eliseu estava com uma junta de bois, tinha pai, mãe, e Elias permite que Eliseu se despeça do pai e da mãe, e aí Eliseu fica tão honrado pelo convite de poder fazer parte como assessor, né, de Elias, que ele vai lá então e sacrifica a Deus aqueles boi, aquelas vacas,
e também lá a carroça dele, ele faz uma grande fogueira e sacrifica os bichinhos ali. Ele não vendeu para fazer um pé de meia, ele fez daquilo uma grande oferta a Deus, e ele fica pobre, solto, para seguir Elias. Então, no final da vida, Elias tem esse carinho com Eliseu. Meu filho, o que você quer? O que eu poderia pedir a Deus em seu favor? Porque Eliseu foi muito generoso com Elias, se fez discípulo mesmo. E aí Eliseu, olha gente, a importância de saber rezar, hein? Eliseu podia ter pedido tanta coisa para Elias, hein? Meu Deus, podia ter pedido direitos autorais, podia ter pedido tanta coisa, podia ter pedido tanto favorzinho para se sentir melhor que os outros, distinguido dos outros. Mas Eliseu olha para Elias e fala assim: o que eu quero é uma porção dobrada do teu espírito, da tua unção. Isso aí que Deus pôs em você, eu queria que Ele colocasse em mim também. Mas já que é para pedir, eu queria o dobro. O dobro dessa ciência, dessa inteligência, dessa fé, dessa unção, dessa comunhão com o céu. Eu queria o dobro do Espírito que está em você, dessa essência que está em você, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, nós necessitamos, e tudo que necessitamos é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito, na medida certa, na medida plena, tem tudo, vai ter tudo, vai se desviar de tudo que tem que desviar, vai alcançar tudo que tem que alcançar. Uma porção dobrada do Espírito. Vamos olhar para São José. O que será que foi que o glorioso São José deixou a Jesus além da carpintaria? Até porque uma carpintaria em Nazaré, quem ainda está acordado? Deixa eu ver. É porque eu estou vendo desse lado aqui, é o lado que gostou de dormir com força. Mas quem está acordado? Deixa eu ver. Até que tem bastante gente. Vou até alongar o homilia uns minutinhos. O que será que o glorioso São José deixou para nosso Senhor Jesus Cristo, além da carpintaria? A carpintaria em Nazaré era algo muito digno, uma profissão, ser carpinteiro, né? Na verdade, a Bíblia diz que São José era tecton, artesão, tecnólogo da madeira. Então, não só carpinteiro, ele esculpia madeira, ele fazia o guarda-roupa, ele fazia a cadeira, mas ele entalhava. Uma profissão muito digna, não tão comum, né? Mas, em Nazaré não dá para cobrar caro, Nazaré você tem que fazer barato, Nazaré você tem que, sabe, anotar no caderninho, a pessoa não vai pagar. Nazaré era complicado, era o fim do mundo Nazaré, né gente? Tinha 400 habitantes Nazaré. O que será que São José deixou para Jesus, além da carpintaria? Fala para quem está do seu lado assim: deixou o Espírito, deixou o Espírito. Fala! Deixou o Espírito, deixou o Espírito, deixou o Espírito. Agora vamos olhar para o menino Jesus, que está no colo do glorioso São José. Porque os nossos desejos nos revelam, né? O que será que Jesus, ao conviver com São José, o que será que Jesus sentia vontade de herdar do Pai? O serrote? A carteira de cliente? Ou talvez Jesus olhava para São José e sentia vergonha e raiva de São José, porque o amiguinho tinha um pai rico, não era igual esse meu pai aí, todo sujo de pó de madeira. Eu olho com muita desconfiança para quem carrega uma ferida na alma por ter sido pobre. Você me desculpa, você fica aí, eu fico aqui. Sabe esse povo aí que eu tenho uma ferida? Porque foi pobre, Sério mesmo que você não conseguiu ver a luta da sua mãe, da sua avó, do seu pai, a criatividade? Porque todo pobre é criativo. É ou não é verdade, gente? O que um pobre consegue fazer com um arame, com latinha de manteiga, um pote de manteiga, ninguém faz. O que uma pobre é capaz de fazer com roupa de defunto, de parente que morreu, ninguém é capaz de fazer. Ninguém. E não fosse os pobres, a gente não teria o samba. Quem escuta samba toma menos remédio, mas você não está pronto para essa conversa, porque você gosta de sofrência. Mas vamos lá. O que será que Jesus, menininho, adolescente, queria herdar do pai São José? E quando vai chegando a hora de São José partir dessa vida, o que será que Jesus queria que de São José ficasse nele? Vamos de novo. O serrote? A carpintaria? O quê? O Espírito. O Espírito, a essência, a coisa que Deus viu nele, Jesus queria nele também. A têmpera,
a capacidade, a coragem santa de José, a nobreza de José, a pureza de José. Meus irmãos, alguns de nós estamos e temos perto de nós pessoas grandes como um José, grandes como um Elias. O que você quer deles? Percebe? A vida é o que você solicita, filho. A vida é o que você solicita. É por isso que você não vai para frente, porque você solicita as coisas erradas. E diante das coisas certas você tem medo, você quer se esconder. Percebe isso? A vida vem para nós. Nós estamos diante de coisas grandes como José, grandes como um Elias. Aí você quer arregar, você fala: por que não chama outro? Por que tudo eu? Podia contratar alguém diferente de mim. Então morre, praga. Entende isso? A vida é o que você solicita, está diante de você uma coisa. Está diante de você um Elias. O que você quer dele? O zap dele? O que você quer dele? Um like? O que você quer dele? Do Elias, do São José. Às vezes o que a gente quer, gente, é tão miúdo, é tão pequeno. E esse é o problema, tão miúdo, tão pequeno que dá para ter. Aí você tem e fica besta, fica travado naquilo. O que você quer? Eu fico imaginando, se é você, no lugar do Eliseu, o que você fazia? Não queria nada não, não queria nada não. Outro você pensa assim: eu até queria, mas vai dar um trabalho ter. Ih, rapaz, depois eu pego essa unção para mim, aí é eu que vou ter que... Não, vixi. Acho que eu disse para lá, né? Isso quieto, né? O cara está diante de Elias, pensa bem o que você vai pedir. Eu quero uma porção dobrada dessa fé, desse espírito, dessa unção. É isso que eu quero para mim. Então, meus irmãos, Eliseu vai ficar imenso. Está tudo na Bíblia que você não lê, vai ler a história de Eliseu. Não só porque Elias era muito grande e poderoso diante de Deus e em si mesmo como profeta, para fazer algo grande por Eliseu, mas porque Eliseu era dilatado para isso. Tenta colocar um copinho de café desses de plástico, de fila de banco, de lotérica, debaixo de uma cachoeira para você ver, ele não aguenta, porque ele é pequeno. Se é uns e outro aí, no lugar de Eliseu, o que falava do Elias? Nossa, esse Elias é exigente, né? Nossa, que cara chato, cada pergunta difícil, sei lá o que eu quero, nossa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Elias é grande, Elias é poderoso, Deus pode tudo, mas o Eliseu não pode ser pequeno, Eliseu não pode ser tacanho. Meu querido, minha querida, ou a gente dilata a nossa cabeça, a nossa alma, tem um dom chamado, uma virtude humana chamada magnanimidade, alma magna, alma grande. Se você não é magnânimo, você pode estar diante de Deus, o que você vai levar é pouco. Se você não é magnânimo, você pode ter como mestre discipulador o Elias, você não vira Eliseu. Porque o mestre é ruim, porque você não é magnânimo, você não absorve, você não tem sede daquilo. Quantos de nós estamos diante de alguém que é como um José, como um Elias, mas nós queremos pouco, queremos nada, e estamos até com medo do que podia alcançar, essa vida achatada. Eliseu era magnânimo, ele queria uma porção dobrada do que Elias tinha. E para que queria? Para ficar amostradinho? Para ficar amostradinho para os outros? Para que o Eliseu queria uma porção dobrada do Elias? Porque Eliseu entendeu o valor, a beleza, o tesouro que era a vida que Elias levava. E Eliseu viu o preço que Elias pagou para ser quem foi, e mesmo assim ele quis, e quis porque era magnânimo. Sabe por que você não vai para frente? Sabe por que você vive aqui, ó, na beirinha do precipício, do pecado, da tentação e do capeta? Sabe por que você vive aqui nessa beirinha do precipício do desânimo, da melancolia? Por que eu nasci, por que eu não morro? Sabe por quê? Sabe por que você vive olhando e invejando quem está indo e você está ficando? Porque te falta essa magnanimidade. Quantas vezes você olhou para vidas que são
dadas as devidas proporções, comparáveis a José e Elias, e sabe o que você falou? Eu sei o que você falou. Você é doido? Não precisa disso não, você é doido, Deus me livre. Não, ixi, eu vou lá, já tá bom para você. Você é doido. Confessa a tua miséria, sua praga, vai fazer junto comigo, joga uma perninha para frente, balanga a pata aqui, dá uma cruzadinha de braço, assim, os homens são mais assim, né? Pode pegar na fivela da barrigona aí, isso, vai. Os homens vão pegar aqui, na fivela, aqui. As mulheres cruzam o bracinho. Mas todo mundo balança o pezinho assim e fala assim, você é doido, eu não sei como... Mas o que fazer, Davi? Enquanto você olhar para tudo que lembra José e Elias e ficar nessa posturinha, estou jogando praga não, só estou ajudando você a entender a sua própria vida. Depois você faz o pix. Você vai viver sempre aqui, ó, na beirinha dessa melancolia, dessa depressão, dessa inveja, desse ciúme, dessa amargura. Por que eu nasci, por que eu não morro? Onde é que está Deus? Todo mundo tem, só eu que rezo e não consigo. Mexe no coco de quem está do seu lado assim. Fala, eita, o padre te pegou hoje. Nossa, ele está falando de você desde a hora que começou. Fala para a pessoa, eu não falei nada para ele não. Falei. E aí, meus queridos, com uma porção dobrada do Espírito Santo, a gente resolve uma coisa na vida, que é o quê? Qual olhar é importante para mim? O ser humano, ele precisa ser olhado, né? A gente precisa ser pertencente, a gente precisa ser percebido, ser olhado. O bebê, ele precisa do olhar da mamãe, né? O bebê, ele olha para a mãe, ele olha para o papai, ele precisa da face. Você precisa pegar, erguer, colocar da tua altura, não é isso? O olho no olho, a gente é feito, o ser humano, ele se constitui no olhar de outro. O olhar de outro nos faz. Mas quando a gente tem essa porção dobrada do Espírito Santo, a gente fica liberto para reconhecer que nós estamos o tempo todo diante de um olhar, mesmo quando ninguém nos olha, mesmo quando ninguém nos percebe, que é o olhar de Deus. Jesus disse então no Evangelho, nessa sequência do Sermão da Montanha, que começou lá com bem-aventurados os depois por 6 dias, eu nem sei porque eu estou falando tudo isso, porque eu sei que você escuta todo dia, né? Depois por 6 dias a gente ouviu assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, não foi isso? Aí teve um domingo no meio, não foi? Para dizer para nós que tudo isso é como uma sementinha de mostarda que cai no coração e a seu tempo vai dar fruto em nome de Jesus, não foi isso? Fala que foi. Ah, meu Deus, foi. Ah, minha Nossa Senhora. E aí vem hoje então, esse caminho da bem-aventurança, a gente precisa se fortalecer nesse caminho, com 3 obras que Jesus diz que não são extraordinárias, coisíssima nenhuma, são só apenas obras de justiça. É justo, é o combinado, não tem nada de diferente aí. Rezar, jejuar e a caridade material para com o próximo. São 3 obras de justiça. E Jesus fala algo muito interessante, que a gente pode achatar isso também, desperdiçar isso igual você desperdiça a missa. Eu estava falando no início da homilia, igualzinho. Dá para fazer nada com isso que dá para fazer tudo. Quer fazer tudo isso só para ser visto pelos outros. E veja, queridos, às vezes a gente convive com umas pessoas assim, que sangue de Jesus tem poder. Elas têm raiva, elas têm birra, elas têm asco das coisas santas. Você convive com gente assim. Deus me livre de você ter que dormir com alguém assim toda noite até que a morte separe. Mas acontece também. Tem gente que diante desse fato da fé, da igreja, o santo, o padroeiro, o padre, a música do Frei Gilson, a novena, elas dão risada, elas zombam, elas não apostam a vida nisso. E se vê que você está apostando a vida nisso também, agora é a beata, agora é a santa. Você é doido, velho? Vai lá fazer o quê? Domingão, fica aí, mano. Vê mais uma para ele. Você tem ao redor de você uns endemoniados, um povo que se joga água benta, filho, sai fumaça. Ai. Mas nós temos pessoas que, ainda que não sejam religiosas, dadas à fé, elas entendem o valor da fé, elas até acham bonito. Elas não têm coragem, porque não são magnânimas, de apostar naquilo. Mas a gente que olha e fala, eu admiro o fulano, viu? É mesmo, porque, rapaz, um cara de igreja, cara de Deus.
Um dia eu queria ser igual a ele, assim, sabe? É complicado, né? Quando a gente vê, dá uma canseira de ir lá. Mas tem gente que acha top. Um homem, uma mulher, um jovem, não importa. Que gosta de rezar, que vai na igreja, que se envolve com as coisas. E aí Jesus está dizendo, então cuidado para você não fazer essas coisas. Só para se ficar amostradinho para os outros. E essas coisas que a gente gosta e espera no fundo, né, gente? Isso aqui é duro de confessar, mas é verdade. No fundo a gente espera o olhar do outro. Sabe, quantas vezes, gente, a gente jura que é para Deus. Mas não é só para Deus, não. É para Deus e é para o padre ver também. É para Deus e é para o meu marido me olhar e falar, nossa, que mulher virtuosa que eu tenho dentro de casa. É para Deus, mas é para os meus filhos. É para Deus, mas é para o meu pai falar, esse é o meu menino. É para Deus, mas não é só para Deus, né? E aí Jesus diz, se você fizer essas coisas só para ser visto, você vai ser visto. E vai ser elogiado, porque oração, esmola e jejum são coisas elogiáveis. Muito elogiáveis. Tem gente que ri, tem gente que zomba. Eu não sei por que você quer alguém assim tão perto de você. Eu não sei o que você vê que você consegue passar um domingo todo dentro. Da mesma casa, do mesmo quarto. Eu não sei como é que você consegue passar, meu amigo, um final de semana todo, agachado, dentro de um barco, matando mosquito, junto com gente que não crê no que você crê, não gosta do que você gosta, não busca no que você... Não é possível que esse peixe vale... O que tem nesse peixe? Ouro. Eu não sei como é que você consegue ter por perto e por que você precisa tanto ter contato, esbarramento com quem olha para tudo isso aqui e fala, Deus me livre. Você está pondo a tua vida a perigo de graça. E quem ama o perigo, nele perecerá. Está na Bíblia que você não lê. Mas muita gente acha bonito, acha louvável. E tem também os que estão querendo isso, buscando isso. E às vezes vê que nessas dimensões você está até à frente, você vai ser elogiado. E Jesus disse, se você faz isso para ser elogiado, você vai ser elogiado. Não era o elogio que você queria? Pega o elogio. Mas tinha tão mais dentro de um jejum, tem tão mais dentro de uma oração, tem tão mais dentro da esmola, do que alguém falar que eu sou uma bênção. Tem tão mais aí. E veja, gente, o próprio Jesus disse, né? Não tem como esconder uma cidade construída sobre um monte. Ela vai brilhar. Mas a questão é a motivação do coração. Santo Agostinho dizia, se tem uma coisa que o ser humano não tem como se defender de um elogio. Como é que eu vou me defender de um elogio? Pergunta 1. Pergunta 2. Como é que eu vou me defender de um elogio, sendo que também é virtuoso elogiar? A Bíblia, que você não lê, diz o quê? A quem o imposto, e a quem a honra? A honra. É pecado você ver algo bonito e nobre e não elogiar. Você tem que dar ao outro a honra que é dele. É uma bênção? Chame de bênção. Matou a pau? Diga que matou a pau. Só que aí quem faz a bênção, quem mata a pau, é que precisa ver com qual motivação faz isso. Jesus diz, olha bem dentro do seu coração, porque se isso aí, no fundo, tem uma carência e uma ansiedade de que o outro veja, ele vai ver. É impossível não ver. Não se esconde a cidade construída sobre o monte. Como é que não vai ver? Vai ver. Mas cuidado para não achatar e ficar só com essa recompensa. Viram. E aí Jesus então vai dizer, quando você for rezar, que só Deus veja essa oração. Quando você for jejuar, faça de um jeito que ninguém nem perceba que está jejuando, né? Lava o rosto, perfuma a cabeça. Se fosse hoje ele ia falar escova os dentes, masca um chiclete para tirar esse bafo de onça de jejum, né? E por óbvio, chegando perto da igreja, você vai abandonar o chiclete, porque eu queria perguntar para uns 4 ou 5 aqui, como é que você vai comungar daqui a pouco mascando esse negócio. Eu não consigo imaginar qual a solução você vai dar, mas é preciso dar, não é? Então toma um banho, lava a cabeça, masca um chicletinho. Ninguém precisa desconfiar que você está jejuando. Quando for fazer a tua caridade, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda, não fica tocando a trombeta para você mesmo. E aí Jesus vai dizer, e o Pai que vê o que está oculto, Deus que vê o oculto da motivação do coração, te dará a recompensa. Portanto, meus amados, nós estamos o tempo todo diante de alguém que nos vê, que é Deus. E quem tem a porção dobrada do Espírito Santo não fica mendigando o olhar dos outros.
E se for para alguém me ver e me notar, que seja então para ficar edificado com o que vê, e não bajulador do que viu. Se for para alguém te ver na vida, como Eliseu viu Elias, seja para essa pessoa ficar edificada e não para virar tua bajuladora. Eliseu não era bajulador de Elias, não era isso que Elias queria. Eliseu via a bênção que era Elias, e isso o edificou. É para isso que as boas obras são vistas, é para isso que a gente é convidado a dar testemunho, para que as pessoas fiquem edificadas, não é para bajular. E esse olhar nos faz. Mas talvez hoje, meus queridos, muitos de nós estamos desanimados, estamos com uma fé trincada, uma fé vacilante, porque um olhar importante está nos faltando. Talvez o olhar do pai, o olhar da mãe, o olhar do esposo, talvez o olhar dos filhos, talvez o olhar da comunidade. Mas quando nos falta qualquer tipo de olhar, e existem olhares que são bons, você receber um elogio, um estímulo, um parabéns, que bonito, continue assim, de pessoas que você ama, isso é maravilhoso, mas às vezes isso nos falta. Mas nunca nos falta alguém olhando tudo, o olhar de Deus. E o olhar de Deus não é para deixar a gente atemorizado, o olhar de Deus é para deixar a gente estimulado. Deus está vendo, Deus está sabendo, Deus sabe da minha busca, Deus sabe da minha procura, Deus sabe da minha reta intenção, Deus sabe. Talvez você foi muito ensinado, Deus está olhando, hein? Você que é pai e mãe, né? Deus está vendo, hein? Comece a ensinar quando fizer algo de bonito, algo de certo, dá um abraço, fala, parabéns, Deus viu esse bem que você fez. A gente usa o Deus está vendo só quando a pessoa faz palhaçada, né? Só quando erra, aí cresce com essa ideia. Tenho medo de Deus, tenho medo do padre. Pai e mãe, né? Pega um bichinho desse tamanho. Padre, aqui, conversou a missa inteira. Ué, mas o filho não é meu não, você que botou no mundo, eu sei que vai ver isso aí, o que eu tenho que fazer? Lá, o padre é bravo, fala para ela, padre. Para cada 70, 80 jumenta dessa, me aparece uma, que tem 2 neurônios que funcionam e às vezes fala assim, vem cá, padre, só um segundo, sei que o senhor está, vem cá, só um pouquinho. Fala para o padre, o que você falou para a mãe ontem? Aquela coisa bonita que você falou? Da oraçãozinha. Padre, eu falei assim para minha mãe que eu não preciso ter medo de apagar a luz porque o anjinho da guarda está lá. Aí o padre, que existe não para falar só, não pode conversar com a pessoa, o padre vai falar, nossa, que bonito, e você já sabe rezar para o anjinho da guarda? Então reza para o padre ver. Santo anjo do Senhor, tudo errado. Aí você fala, que coisa mais linda, que São José te abençoe e continue assim. Reza por mim quando você for rezar. A criança sai assim toda, rezar é bom, rezar é bom. Bate nessa coisa dura que você tem em cima do pescoço, chamada cabeça. Dura e oca, não é interessante? Bate, fala assim, Senhor, me dá inteligência, me dá inteligência. Vamos ficar em pé, povo de Deus. Vamos ficar em pé.